Então, como eu estava dizendo, sobre o processo do Sahasrara Chakra, são várias as possibilidades, né? Ou são várias as alternativas. Por exemplo, vamos supor que nós fôssemos muçulmanos ou cristãos. Então, a sugestão seria algo semelhante ao Jardim do Éden. Então envolve os anjos, a vida entre os anjos, a convivência entre os anjos, a experiência de vida nesse ambiente, certo? Bom, se nós fôssemos budistas, então seria uma espécie de aniquilação da consciência, um estado de o equivalente de um coma, né? Simplesmente um deixar de existir. Tem as ideias dos antepassados, que as pessoas vão para conviver com seus antepassados. E também tem a ideia das colônias. Até parece que foi perguntado, foi ventilado isso daí. Tem algumas perguntas que estão na pauta, como a Thalita tem umas perguntas interessantes que a gente vou tocar nesses assuntos aí durante o decorrer dessa semana. Eu acho que essa semana eu concluo o Anahata Chakra, eu estou numa parte final. Eu estou tentando criar um palco para apresentar a revelação védica do que seria o reino de Deus. Tá? Estou tentando criar aqui um frame, uma moldura para mostrar a janela. E a partir dessa janela visualizar o interior do reino de Deus, porque isso daí é justamente aquilo que vai permitir com que você tome a sua decisão de fazer essa imersão na liberação, né? Essa decisão interna, ela vai produzir um estado emocional de segurança existencial. Só que até então, né, a gente não falou sobre isso, nós estamos falando mais da filosofia, da diferença que existe entre o impessoal para o pessoal, da situação do desfavorecimento, da manutenção da existência material, etc. Então nós estamos falando mais sobre as questões básicas, que são a logística que permite com que nós possamos fechar a equação, né, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista do entendimento humano da nossa existência. Mas agora chega o momento que, por exemplo, imagina que você está lá no aeroporto, né? E a tripulação, né, o check-in, vai verificar para onde você vai. O seu bilhete vai definir o seu interesse, né? Então, se você está entrando no avião que vai para a Arábia Saudita, porém você quer ir para a Argentina, são destinos diferentes. É possível que o avião que vá para a Arábia Saudita pare antes de Buenos Aires. É possível, né? Mas é incomum isso daí. Então, se o avião vai fazer uma escala em Paris e você vai descer em Paris, mas o avião está indo para Nova Delhi, tudo bem, né? Você vai ser admitido no avião. Do contrário, você terá que encontrar o seu portão apropriado, onde vai estar estacionado o avião adequado. Na hora de fazer a imersão na liberação, ou seja, na hora do ser sentir-se em estado de liberação, que é quando a pessoa entra no avião, ela senta no avião e ela então dá aquela respiração. Quem sabe, quem já fez viagens longas assim para fora do país, sabe como é essa experiência, né? É muito tenso, é muita ansiedade, muitos detalhes técnicos, às vezes tem mais bagagem do que é permitido, tem que tirar a bagagem, a ansiedade para ver o que... Porque quando você tira a bagagem no aeroporto, você perde coisas que você queria levar, dá uma tristeza. Então tudo tem que ser muito planejado, muito bem planejado. Tira a roupa, tira a bolsa, tira tudo, passa pelos equipamentos de rastreamento eletrônico. Até chegar lá dentro do avião e você se sentar ali no avião, olha... Quando a pessoa chega lá e senta, dá aquela sensação assim, ufa, finalmente, né? Aí ela relaxa. Daí vai olhar na programação ali do stream, né, na televisão, os filmes que tem à disposição e tal, e vai pegar o livro, vai ler ou vai ouvir
um som, vai relaxar. Então, mas até chegar lá é um trampo, né? Um trabalho. Mas uma vez que chega, dá essa sensação de relaxamento. Então, a emoção ou a sensação da liberação é algo assim, numa metáfora, né? Semelhante. Depois de ter passado por todas as intempéries da vida, de todas as contradições, das dificuldades de entender o que está acontecendo, até chegar ao ponto de o ser desenvolver o desejo interno consciente de liberar-se, superar a ideia da possibilidade da conjectura somente, porque essa fase da conjectura é uma fase bem larga, né, em que a pessoa fica pensando, mas será que isso é real? Será que isso tudo é verdadeiro? Enquanto a pessoa está assim, parafraseando nessa fase da conjectura, da dúvida, a sensação de liberação não acontece, evidentemente, até porque a decisão não foi tomada ainda. Então, essa é uma fase que pode demorar um pouco, por quê? Depende de que a pessoa, sabe, é como, por exemplo, fazer aquela faxina na casa, fazer aquela reorganização do ambiente, fazer aquela reforma, aquela repintura do local, que a gente fica protelando e vai, mas chega uma hora que não tem mais jeito, você tem que tomar atitude e fazer a faxina na casa. Então, essa fase de conjectura se deve a dois fatores. Falta de conhecimento, porque a pessoa não tem nem recursos para lidar com a análise objetiva da decisão da liberação em si, ou então, simplesmente pelo fato de que a pessoa procrastina e, assim, ela coloca à frente dos interesses pessoais dela coisas que, do ponto de vista dela, são muito mais importantes do que pensar no assunto da liberação. Então normalmente, né, os assuntos pragmáticos da vida, como por exemplo, o trabalho, as questões das contas que têm que ser pagas, a convivência com os amigos, então tudo isso entra na prioridade. Olha só, eu passei um período com gripe e esse problema desapareceu. E a gripe está passando, o problema está voltando. Interessante, né? Mas então, enquanto a pessoa coloca outros temas na prioridade, a liberação fica como sendo como um artigo religioso, né? Como um artigo religioso que fica na estante, sabe, como uma deidade que você uma santa, uma santinha que de vez em quando você vai lá e coloca uma florzinha, ou então de vez em quando você vai lá e faz uma oração, ou alguma coisa que de vez em quando você vai lá e dá uma olhada, né? Então fica em segundo plano. Enquanto esse assunto permanece em segundo plano, evidentemente que o interesse não é a liberação. Então qual é a consequência natural de médio e longo prazo? O retorno. A pessoa vai renascer, né? A liberação é uma decisão voluntária. Todas as almas têm direito, né, ao estado de liberação. Todas as almas têm direito a liberarem-se do condicionamento material. Mas esse direito, ele é uma decisão consciente, é uma decisão objetiva, é uma decisão voluntária. E para que isso aconteça, a pessoa tem que compreender o valor que tem a liberação, né? E para que ela compreenda o valor da liberação, duas peças são necessárias para fechar a equação. Uma, entender que é desfavorável retornar na forma de carbono, na forma humana. Isso tem que estar na pauta. Se ela não entende como isso é desfavorável, ela vai fazer planos para permanecer aqui. E os planos que faz para permanecer aqui se estendem.
Na hora da passagem, ela está cheia de planos não realizados e o resultado é que ela terá que retornar para, enfim, continuar a saga dos desejos materiais. E aí, nesse sentido, é que ela vai precisar de novos corpos. E os corpos humanos são baseados em carbono. E esses corpos duram 70 a 100 anos. Aí passa o período de 70 a 100 anos. Volta, começa de novo. Então a pessoa fica repetindo isso indefinidamente, tá? O tempo que for necessário. Isso chama-se a tal da reencarnação. Então, quando ela compreende que isso é desfavorável, ela pensa qual seria o método de parar com isso. Ótimo. Então, nesse ponto, requer conhecimento. Tá? Então, ela vai investigar os conhecimentos que permitiriam a quebra do ciclo do samsara. E dentro desse processo, ela então chega o momento em que o conhecimento amadurece e ele tem que amadurecer a tal ponto de a pessoa então decidir internamente: eu quero a liberação, desejo a liberação e quero a liberação. Essa é uma decisão consciente, não é uma decisão ressentida. E o sentimento não deve ser de ressentimento em relação à vida. Ah, porque essa vida é horrível, porque tudo é horrível, eu quero me liberar porque tudo aqui é horrível. Não é assim que funciona. Esse ressentimento não entra na operação. Não se cospe num prato que se come. O sentimento deve ser de gratidão por ter havido essa possibilidade de experiência, perdão pelos erros cometidos que causaram sofrimentos aos demais e compaixão daqueles que permanecerão, que ficarão para trás, inevitavelmente devido ao fato de que eles não tomaram a decisão. Então, naturalmente, eles terão que retornar. Então, gratidão, perdão e compaixão. Essas três pecinhas têm que estar juntinhas para que o sentimento de liberação, o programinha da liberação, o driver da liberação, o download do sentimento da liberação se faça. Se houver idiosincrasias nessa relação, o download não faz completamente e a pessoa não consegue sentir-se em estado de liberação. Então ela continua na labuta das dúvidas, da angústia, dos serás, e os serás não tem fim, entendeu? Eles são eternos, eles são infinitos e eles se variam infinitamente. Então chega um momento que tem que tomar a decisão definitiva e essa decisão tem que vir de forma consciente, tá? Então é preciso gratidão pela oportunidade de estar consciente, de ficar consciente de qual é o sentido da vida, e isso tudo só é possível devido ao esforço do conjunto, né? Foi necessário absorver tanto experiências quanto resultados produzidos pela humanidade no conjunto. Então, deve haver gratidão, deve haver respeito por tudo que foi recebido, por tudo que foi assimilado. Deve haver perdão, tanto por aqueles que te magoaram, te causaram ressentimentos, te ofenderam, porque eles são pacientes, né? Então, quer dizer, não pode se esperar coisa muito boa, né, dos pacientes. Eles fazem isso, né? Eles são pacientes, então não adianta ficar esperando uma coisa muito elevada dos pacientes, já que eles são pacientes de uma clínica, é uma clínica de recuperação, e é uma clínica de recuperação especial, que envolve questões psicológicas. Eu não quero, assim, ser pejorativo, né? Mas se fôssemos colocar uma palavra para descrever os pacientes, seria esquizofrenia mesmo. Porque os pacientes, eles acreditam que são os personagens que eles vivem. E quando um paciente acredita ser uma coisa que não é real, isso na psicologia, isso é entendido como uma psicose esquizofrênica, em que ela está alucinada, acreditando ser uma coisa que não é real. E nós já temos considerações suficientes para demonstrar que a afirmação de que os corpos não são reais é plausível, não é esotérico, não é um impulso religioso.
Não tem nada a ver com isso. É observação, é conclusão da observação. Os corpos não são realidades objetivas. Os corpos são realidades funcionais. É uma terapia ocupacional em andamento, é uma terapia de evolução em andamento. E os corpos são funcionais, eles são realidades virtuais. Só que a tecnologia envolvida no software que produz esse simulador, esse holograma, que é o corpo, que é o personagem que nós vivemos, é uma tecnologia divina. Então tem o potencial de parecer real, tridimensional. E esse componente, esse programa que induz a consciência a acreditar que ela é uma coisa que do ponto de vista da observação direta pode ser demonstrado que não é real, chama-se Maya, ou a ilusão. Então, as almas condicionadas, elas estão em Maya, elas estão iludidas. E por estarem em Maya e por estarem iludidas, elas acreditam que são uma coisa que pode ser provado já atualmente com matemática, inclusive, que não é real. Então, do ponto de vista da psicologia ou do ponto de vista da psiquiatria, isso seria o equivalente do ponto de vista do Machado de Assis, no livro O Alienista, seria um grande sanatório. Sanatório, né? Seria um hospício, realmente. Com 7 bilhões de pacientes, mais ou menos, né? E dentre esses pacientes, eventualmente, um ou outro fica um pouco mais saudável. E esses que ficam um pouco mais saudáveis passam a ter tratamentos um pouco mais leves, tratamentos alternativos, que é com o serviço voluntário e, enfim, terapia de conversação, que é o caso daqueles que são metafísicos e buscam conhecimento, são chamados os sábios. Então, os sábios, eles são pacientes mais leves, que já estão num processo de cura bem avançado e que estão sendo preparados para serem liberados da clínica, porque, como eles já não atuam enlouquecidamente, eles já podem ser integrados à sociedade normal. E isso chama-se estado liberado de existência, né? Há 2 estados, estado condicionado de existência e estado liberado de existência. O estado condicionado de existência é uma patologia, que é uma questão esquizofrênica, em que a alma, assim condicionada, acredita ser o avatar, ou acredita ser o personagem que ela vive. E nesse ponto, como assim, a esmagadora maioria das almas condicionadas estão nessa fase, é natural que o sábio compreenda que elas vão fazer algumas coisas que, enfim, às vezes sai até um pouco do protocolo normal, que envolve um pouco mais, envolve violência, envolve loucura propriamente dita mesmo, né? E aí é necessário que a gente tenha a compreensão necessária para, ao menos do ponto de vista intelectual, eu não estou nem falando do ponto de vista emocional, porque perdoar são 2 fases, né? Primeiro começa do ponto de vista intelectual, depois isso tem que descer e liberar o coração da produção de elementos químicos que criam nós, né? Nódulos, e que causam sofrimentos. Então, pelo menos do ponto de vista intelectual, a compreensão de que se tratam de pacientes deve estar na pauta, o que significa que vai haver o princípio de perdão na primeira fase, que é o perdão intelectual, que é o perdão do entendimento de como as coisas estão se dando. O perdão, como compreensão, vem como consequência da limpeza do coração, que é resultado do sadhana, da prática da compaixão em si, de entoar mantras, de fazer jejuns, de fazer orações e etc. Com esses exercícios, com essa terapia de religião, então se dissolve os nós nos sentimentos, no coração. E aí o perdão intelectual germina na forma de um perdão emocional, uma tolerância, né, uma compaixão. E nesse ponto, o paciente que consegue fazer essa operação, ou o jogador que consegue colocar essas 2 peças juntas no mesmo ponto, que é a consciência, então ela perdoa intelectualmente e consegue sentir compreensão e consegue se libertar dos nódulos produzidos pelos ressentimentos. Então, nesse ponto, ela está leve. E, por estar leve, ela libera muito espaço da memória, que é a consciência. Com isso, liberando espaço,
sobra espaço para ser preenchido. E esses espaços que vão ser preenchidos é com o sentimento de êxtase de liberação. O sentimento da liberação precisa de espaço. E se a consciência estiver ocupada com ressentimentos, não tem espaço. Então é preciso liberar espaço, inevitavelmente. Não tem como fazer. Não dá para ficar carregando esse lixo, esse peso todo, e ao mesmo tempo querer colocar, né, assim, outras coisas ali, porque pode comprometer. A liberação é uma peça muito sofisticada, rara. Ela não deve ser colocada no meio de lixos e bugigangas. Então, o que é necessário tem que ser eliminado mesmo, tem que ser liberado. Como quando você vai receber uma pessoa importante, uma pessoa querida na sua casa. Você vai limpar, você vai organizar, você vai deixar tudo bem arrumado para que você possa receber aquela pessoa. O estado de liberação é assim também, né? Primeiro é preciso que a pessoa tenha a decisão. E essa decisão não é apenas uma decisão, eu quero a liberação. Essa é a primeira etapa. Para confirmar esse desejo, tem que haver uma verificação do estado interno. Aí sim fica confirmado o desejo. Se houver ressentimentos, desejos materiais de longo prazo, no sentido de apenas a satisfação egoísta da permanência nesse ambiente, nessa vida, então não tem espaço na memória para o programa da liberação descer. Então ele fica em stand-by aguardando o momento dele. Então fica lá, né, o tempo que for necessário, eternamente, talvez, o tempo que for necessário. Mas nós precisamos aprender a condicionar os nossos desejos, mesmo que sejam os desejos de felicidade chamada tecnicamente material, nós temos que condicionar isso ou ligar isso ao nosso objetivo final, para que os nossos desejos não sejam empecilhos ou que sejam obstáculos no processo da liberação. Então, os nossos desejos precisam estar em harmonia com o processo da liberação. Alguns desejos, eles são desfavoráveis mesmos, eles simplesmente têm que ser descartados, têm que ser eliminados. Mas uma grande parte dos desejos podem ser reaproveitados, eles podem ser reciclados sim, tá? Por exemplo, ter um filho ou ter uma família é um desejo. Então, esse desejo, como esse desejo ele pode ser reaproveitado, como ele pode ser reciclado, não é? Então é nesse ponto que o mecanismo de entendimento de como é que se faz entra em ação. Aí já precisa de realmente uma guia apropriada, de alguém que saiba como fazê-lo, que já tenha feito e ensine a como fazê-lo. É exatamente o que nós estamos tentando fazer aqui, tá? Assim, aprendendo a condicionar a nossa consciência e os nossos desejos na direção da liberação. Por exemplo, só para dar um exemplo rápido e eu vou fechar a minha fala aqui. Imagine que você é uma mãe. Supomos que você tenha 4 filhos, certo? E você é muito afeiçoada a eles, você os ama muito, né? Filhos e filhas, você os ama muito. Por exemplo, no meu caso, tenho 2. Então, o desejo de liberação, por exemplo, o que vai acontecer? Vamos supor que eu desejo me liberar, mas o que vai acontecer com esses meus filhos? Né? Eles são almas, né? Eles já tiveram centenas e milhares de outros pais e mães anteriormente, eu sei, tudo bem. Do ponto de vista intelectual, posso compreender que as almas trocam de corpos, trocam de família, trocam de pais, trocam de mãe o tempo todo. Mas nesse momento, eu estou amarrado por afeição a eles. Então eu não consigo simplesmente pensar em me liberar e eles vão ficar para trás. Então eu prefiro nem pensar na liberação, né? E se eu pensar muito em liberação, vai que a liberação gosta de mim e me leva. E eu vou deixar para trás aqueles que eu amo. Então a pessoa, mentalmente, ela fica nesse jogo mental e ela meio que psicologicamente ela evita o processo de assim, cultivar conscientemente e sistematicamente o estado liberado de existência. E ela então não consegue sentir-se liberada justamente pelo fato de ela estar aprisionada, ligada aos filhos, que é o objeto mais intenso de apego, né, de nó que nos liga assim, ao princípio do condicionamento da existência. Então, como fazer, né, para resolver esse assunto? Muito bem. O que acontece
é que para as almas que se liberam, elas desenvolvem uma potência espiritual. Elas ficam potentes espiritualmente. Uma alma liberada é praticamente semelhante a Deus em termos de estado de consciência, no sentido de que a compaixão dela é universal, né? Então, ela também tem acessos a certas capacidades espirituais que as outras pessoas costumam não ter. Então, o que ela pode fazer? Usando-se desses recursos que estão disponíveis para as almas liberadas, elas podem liberar aqueles que elas amam, para levar todo mundo junto para o estado de liberação, não tem problema nenhum. Inclusive, o estado de liberação é muito maior do que o estado de prisão, como por exemplo numa cidade. Numa cidade, você tem assim vários bairros, você tem muitas áreas, mas você tem uma prisão, certo? E tem algumas pessoas lá. Então, o ambiente penitenciário é relativamente muito menor em relação ao ambiente livre. Portanto, no ambiente liberado, é muito mais espaçoso e a variedade é muito maior do que no ambiente de prisão, que é o ambiente de condicionamento, tá? Então, tem espaço para todo mundo lá fora, ok? Aqui dentro, no condicionamento, o espaço inclusive é reduzido, apesar de ser espaçoso, mas é reduzido. O estado liberado é muito maior, tem muito mais espaço entre as almas livres que as almas condicionadas. Então, o que acontece? Porque durante a eternidade, muitas almas já se liberaram. E nós somos as que estamos condicionadas agora, num curto período do espaço da eternidade, do tempo, que é a eternidade. Nós seremos liberadas, estamos destinadas à liberação. Isso é certo, é igual ao útero. O bebê está destinado a sair do útero, isso é 100% certo. Então, assim que a mulher fica grávida, já está certo, garantido que aquele bebê vai sair dali. Isso é certo. Agora, o tempo é que vai dizer, né? Normalmente 9 meses. Então, no caso da alma condicionada, é certo, é 100% certo de que todas as almas vão se liberar. Todas, absolutamente todas. Não vai ficar nenhuma presa aqui. Todas vão se liberar. Vai depender aí do tempo de cada uma delas, entendeu? E nós estamos no nosso tempo, no nosso momento, na nossa maturidade. Estamos aí prestes a vivenciar essa experiência do parto, né? Então, quando a alma se libera, quando ela se libera realmente, né? Não quando ela está ainda na fase de dúvidas, de conjecturações. Quando ela realmente já sente a experiência da liberação em si. Então, ela pode também levar com ela aqueles que ela ama. Não tem problema nenhum. Todos, inclusive. Inclusive, aqueles que se liberam podem levar com eles quantos quiserem. Quantos? O máximo possível. Se quiser levar o mundo inteiro, pode. Só tem uma condição. Você precisa apenas convencer a alma condicionada a querer ir junto. Ou a querer liberar-se também. Só isso. Porque a liberação é um estado de decisão consciente, pessoal. Então, se você tem um filho e você deseja que ele esteja junto com você em liberdade, que ele saia, de repente ele não entende que esse fator de ficar nascendo e morrendo é desfavorável. De repente ele está lá, assim, no êxtase da ilusão. E você já está numa situação de liberação. Então, o que você vai fazer com essa criatura? Vai lá dar um croque na cabeça dele? Vai esganar ele? Não vai funcionar, entendeu? Então, o que você deve fazer? Você deve acelerar ou aprofundar ou incrementar o seu próprio processo de sadhana, de potência espiritual e transferindo os dados conscientemente para esses seus filhos. Transferindo dados, passando dados. Então, na medida em que você incrementa o seu estado de espírito, os seus mantras, o seu sadhana, a sua regularidade espiritual, você também aumenta o seu potencial espiritual. E o extra, o excedente, que está sendo, digamos assim, sobrando em você, pode ser transferido para essas pessoas. Isso é autorizado. Entendeu? Isso é autorizado. Você pode fazer isso.
E, ao mesmo tempo, você tem a responsabilidade de, na sua maneira, do seu jeito, no seu caminho, no seu tempo, mas de ir transferindo dados graduais, com informação mesmo, falando, ensinando. Você deve assumir a posição de mestre libertador, de mestre espiritual. Isso não significa fanatismo. Você não precisa ficar fanático. Não, vocês têm, porque senão não é assim. Vai usar técnicas sutis, técnicas de conversação. O ideal é filosofia, porque todo mundo gosta de bater papo filosófico. Então, se você cultiva conhecimento, se você cultiva filosofia, você pode criar provocações. Você pode provocá-los, entende? Se alguns têm uma tendência ateísta, bora conversar sobre o ateísmo, por que não? Qual é o problema? Vamos debater. Se é tão bom assim o ateísmo, então, por favor, demonstre os argumentos que seriam favoráveis, porque aí, se for bom, até eu entro na história. Então, provocações filosóficas normalmente causam despertar para as pessoas. Se esse não é o caso, se esse não é o seu caso, mas Devananda, eu não consigo fazer isso, tudo bem. Então, aumente o seu desenvolvimento espiritual, melhore o seu potencial espiritual e coloque todos no alimento em que eles vão comer, né? Assim, os alimentos pacíficos, né? Na água que eles vão beber, nas roupas deles, faça mantras pensando neles, transfira dados conscientes para eles. Por quê? O que acontece? Essas transferências de dados vão dissolver a ignorância do interior do coração deles e fica, como você está plantando as sementes da liberação nesse ser, para essa alma, então fica certo, é uma lei espiritual, está dentro dos Shastras, eu não estou somente tentando te estimular a fazer isso não, tá? Poderia ser também, mas não é o caso. Isso é uma injunção chástrica, faz parte das leis védicas, que um devoto liberado tem o direito de liberar a outros. E essas pessoas que fazem parte do ciclo de pessoas que você conscientemente quer liberar, serão liberadas. Elas vão ser liberadas. Pode ser que não seja nessa vida, mas assim, o processo delas de ficarem nascendo aqui acaba. Simplesmente acaba. Infelizmente para elas, né, que têm planos de ficar aqui eternamente, infelizmente o plano delas de ficar aqui eternamente será sabotado por você, alma liberada. Então elas não vão poder ficar aqui mais eternamente, tá? Elas podem ficar um pouquinho mais ainda para gastar um restinho ali de resíduo que tem, mas na próxima vida, possivelmente esse ser já nasce numa crise existencial, já nasce no ventre de uma mãe espiritualizada, já nasce num ambiente mais místico. Esse ser vai ser encaminhado para ser liberado. Então, do ponto de vista da eternidade, quando você se absorve na liberação, você sai do seu jogador, do seu avatar, e é absorvido na liberação. Então, essa alma, que é como se fosse, no momento, o seu filho, ela será liberada, talvez com um pouquinho de time diferente, mas ela é 100% certo de que ela vai ser liberada, tá? Então é uma questão de tempo. Você pode ir tranquila, inclusive é até bom que você prepare o ambiente antes para recebê-los, porque eles irão. E do lado de lá, fora, claro, vocês não vão, lembrar, você foi o meu filhinho e tal, não vai ter isso, porque se você for lembrar isso, você vai ter que lembrar de 200 bilhões de filhos que você teve, você vai ficar sabe? Não é assim que funciona. Você não vai se lembrar de nada, você não vai se lembrar de ninguém, você não vai se lembrar de absolutamente nada. Mas aquela alma afim, que por exemplo é o seu filho, a sua filha, do lado de fora, liberado, você vai reconhecê-la com amor. Você vai sentir um amor especial, um carinho especial, vai nascer membro da família, vai estar todos interligados. Isso é certo. E essa informação é para garantir que você tenha a calma e a tranquilidade para entrar no avião. Porque os seus que não puderem entrar junto com você na sua espaçonave, que é a sua liberação, já tem uma aguardando eles atrás. Não se preocupe, isso é a ordem do Senhor Supremo. Então, não tem como ficar será, porque essa posição de será acaba sendo até invasiva e até ofensiva. E até um pouco assim, deselegante de ficar assim nesse comportamento, tá? A informação é essa, e essa informação é a informação
dada diretamente pela Suprema Personalidade de Deus dentro dos livros que são as orientações védicas. E se funciona para explicar a natureza do mundo material, funciona para explicar como é o procedimento do pós, onde a inteligência não alcança ainda. Tá? Então isso é muito importante ter essa percepção interna, que é para você se acalmar, não é? Para você cultivar a sua liberação em paz, não pensando assim, mas como é que eu vou me liberar deixando as pessoas que eu amo para trás? Não deixa, não vai deixar, nem pode deixar. Como é que vai deixar para trás? Não pode. Inclusive é egoísmo. Isso daí seria uma certa ignorância da sua parte, pensar em si mesmo e abandonar os outros. Não faz sentido. A compaixão vale para todos, para a humanidade toda, e vale principalmente para aqueles que você já ama. Aqueles que você não ama, você está cultivando amor e compaixão, imagina aqueles que você já ama, que já são afinidades de alma. Então, já entende? Coloca todo mundo no pacote e bora lá, entendeu? Vamos dar esse passo aí, porque esse passo é importante, tá? Então, lembrem-se, cultive o sadhana, mantenha o seu sadhana, tenha bastante consciência do que você está fazendo, faça com muito amor, com muita devoção, com muito respeito. Não faça de maneira bipolar, não, assim, tenha uma constância, porque aqueles que você ama e você realmente quer o bem deles, depende da sua pilotagem. Se você ficar sonolento, meio zumbizoide, meio em coma, então eles podem sofrer um acidente também e vão ficar aqui, ó, nascendo, renascendo e experimentando essa convivência com os pacientes, que, assim, simplesmente, eu sinto muito, mas a palavra é essa, são esquizofrênicos, porque eles acreditam que estão aqui, acreditam que são os corpos, então eles são doentes, tá? É simples, não tem como evitar isso daí, tá? Eles são simplesmente almas condicionadas. Nós chamamos de condicionadas para ficar um pouco mais elegante, mas aqui, falando claramente para vocês, são doentes, são almas tão enlouquecidas. E você deixar as pessoas que você ama viver entre pessoas enlouquecidas, isso não é amor. Eu sinto muito, não é amor. Então, amor verdadeiro é se liberar e liberar aqueles que você ama. Isso é amor de alma, isso é amor verdadeiro. O resto é puro egoísmo, tá? Então, por favor, concentre-se, ame verdadeiramente, seja profundo, verdadeiro, honesto e transcendental no seu amor. Libere-se, porque aqueles que você ama dependem de você. Você está ouvindo essas instruções, você está consciente, você que está ouvindo, que está aprendendo tudo isso, então você se torna responsável por liberar aqueles que dependem de você. Torne-se guru, torne-se mestre, libere-os, é a sua responsabilidade, tá? Isso é amor verdadeiro. Ok, pessoal? Então essa informação é apenas para tranquilizá-los de que vocês não vão sozinhos. Vai levar todo mundo, leva a patota toda, leva quem vocês quiserem, não tem problema nenhum. Só que vai depender muito do esforço que você vai fazer e de como você vai se virar nos 30 para convencê-los. Se você conseguir convencê-los de quererem liberar-se, vai nessa vida ainda, junto com você na mesma nave. Se não, deixa plantado a semente, que é uma questão de tempo, e não é muito tempo não, tá? O resto pode deixar com o próprio universo, com o próprio Senhor Supremo, com as próprias autoridades, porque eles já têm um programinha específico, didático, de como liberar aqueles que você quiser que se liberem. Você só precisa ter créditos suficientes para justificar isso. Então, aumente os seus créditos, tá? Constância, sadhana, mantras, e por favor, procurem assistir os meus vídeos, né, com mais frequência, porque você precisa de conhecimento. Como é que você vai transferir dados sem conhecimento? Você vai precisar de conhecimento. A vida é dura, é assim mesmo, vai ter que me engolir, não tem como. Pode ser que você aprenda isso daí também de outros, não tem problema, pode aprender de outros. Mas, se não houver outros, tem que ser comigo, vai fazer o quê? Não tem outra coisa, infelizmente é o karma de vocês, então tem que ser comigo mesmo. Então tem que ouvir os vídeos, tem que ouvir os áudios, tem que aguentar, entende? Aguenta porque é bom, porque é outras pessoas que vocês amam, vai se beneficiar dessa tolerância de vocês, entendeu? Então os vídeos estão aí, procurem se acostumarem a pensar nos assuntos do conhecimento
e cultivar o conhecimento, porque você vai precisar de conhecimento. Quando os seus filhinhos fizerem 10 aninhos, 12 aninhos e começarem a perguntar por que que tudo existe, por que que Deus existe, por que que existe sofrimento, e você for explicar para eles que tudo é um mistério, ninguém sabe, isso é falsa profecia, você está sendo um péssimo mestre, você está sendo um péssimo guia, você está sendo um péssimo orientador, você vai ficar com nota baixa e você vai ser reprovado e ainda alguém vai puxar a sua orelha para te dizer, você teve tanto conhecimento, ouviu tanto e foi preguiçoso e não quis aplicar os conhecimentos e deixou aqueles que você ama para trás ainda abandonados sem informação. Parabéns, que coisa linda, hein, mocinho? Que coisa linda, hein, mocinha? E agora, como é que vai ficar essa história aí? Pronto, já deu rolo. Então evitem isso daí. Melhor levar bronca minha do que levar bronca das autoridades, tá? Então, gente, preste atenção. Por isso que eu vou criar um canal específico só para os meus vídeos, tá? Não tem problema aprender os conhecimentos védicos de outras fontes, não tem problema nenhum. Mas aqueles que estão ouvindo de mim, Deus colocou vocês no meu caminho e me colocou no caminho de vocês. Então, a gente vai ter que se aguentar mesmo. Então, vocês vão ter que me ouvir, vão ter que aprender comigo e podem até me superar, inclusive, tá? É até bom que me supere mesmo, porque aí até me ajuda um pouco. Mas, assim, é com a gente. É a nossa história, a nossa nave é aqui, é com a gente. Então, não pode pegar de outras fontes. Mas o nosso contato deve ser bem assimilado, para que tenha combustível para a gente poder... não é? Liberar essa galera toda aí, porque haja, né? A Tula Cimento tem quantos filhos, Tula, se você? De 4 filhos. 4 filhos. Netos tem quanto? Mais. Netos tem quanto? Netos tem quanto? Tem uns 5, mas tem uma grávida já. 6 netos. Vai ser 6. Vai ser 6, ok. Né? Noras também, que acabam sendo filhas, né? E tal. Genros, né? E quem é que vai ficar para trás aí? Vai deixar quem para trás? Eu não pretendo deixar ninguém. Estamos preparando. Mandei fazer mapa de todo mundo. É por isso que... todo mundo na espiritualidade. Não vai deixar ninguém. Eita, nós. E levando os demais também juntos, né? Não é? Os associados. Os associados também, não é isso? Então, é isso. Quem estiver aqui comigo aqui, por favor, ajude a Tula, ajude o Devananda. Vamos liberar. Pois é, gente. É isso, entendeu? O humor é esse. Esse é o humor. É assumir para si a responsabilidade de liberar aqueles que estão na ignorância. Não é? Claro que nossos filhinhos queridos, que nós amamos, estão na ignorância. Qual o problema? Eles estão na ignorância. Eles estão presos a um corpo humano, acreditam que são os corpos, estão lá ansiosos na vida prática do dia a dia, tá tudo bem, tá normal. A gente admite que eles estão... imagina que você é o motorista do ônibus, ou a pessoa tá lá deitada no banco, lá tá dormindo. Ué, vai fazer o quê? Tá dormindo mesmo. Então o que você faz? Você presta atenção na estrada, porque aquele que tá dormindo depende de você. Entendeu? Então, nossos filhos estão adormecidos, estão em coma, estão na ignorância? Estão. Então vai fazer o quê? Vamos levar. Quando eles se derem conta, já chegou no destino. Então isso é compaixão. Entendeu? E quando a gente pensa, por exemplo, em se sacrificar por aqueles que nós amamos, é o mesmo padrão de Jesus, é a mesma plataforma de Jesus. Ele se sacrificou por aqueles que ele amava. E quem eram os que amava? Aqueles que o reconhecia. Ele dizia, os meus filhinhos eu reconheço, e eles me reconhecem, nós nos reconhecemos. Porque o pastor reconhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas reconhecem o pastor. Por quê? Porque o pastor dá a vida pelas ovelhas, o mercenário não. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas, por isso elas me reconhecem. Então, aqueles por quem você é capaz de dar a sua vida são as suas ovelhas. São as suas... E aqueles que reconhecem que você é capaz de fazer isso por elas, te reconhecem com amor e aceitam o seu amor. E quem pode ser mais propício para exercitar esse princípio de liberação ensinado por Jesus que a própria família, principalmente mães. Mães são muito mais intensas nesse princípio. Mães são perfeitas para praticar a liberação, porque elas dão a vida pelos seus filhos, os seus filhos a reconhecem como sendo o objeto máximo de amor. Então existe uma situação perfeita aí para a liberação. Entendeu? É só aplicar o conhecimento, só falta uma pecinha, conhecimento pronto.
Só isso. Já tem tudo pronto. Compaixão, amor, apego, dedicação. A pessoa está disposta a dar a própria vida. Falta apenas uma pecinha para fechar a equação. Conhecimento. E o conhecimento, infelizmente, vai ter que ouvir. Sinto muito. Não tem outro jeito. Você pode fazer de outra forma também, mas tem que encontrar, tem que buscar o conhecimento. E a nossa missão, a nossa responsabilidade é transmitir o conhecimento. Tá? Então, eu acho que eu estou cumprindo a minha missão. Estou transmitindo o conhecimento, agora você tem que cumprir a sua, aprender o conhecimento. Se eu estou transmitindo o conhecimento e se você está ouvindo o conhecimento depois negligencia o conhecimento, o problema não é meu não, o problema é seu. Tá? Depois você que vai ter que resolver isso daí. Eu estou fazendo a minha parte, é importante que você faça a sua. Assimile os conhecimentos. E qual é a consequência disso? É que você simplesmente vai transferir esses conhecimentos. Então você também se torna mestre. Todos nós temos a responsabilidade de assumir a nossa posição enquanto mestres e ensinar os outros. E isso vai repercutindo a ponto de a gente ter um grande grupo de pessoas liberadas, ou seja, de enfermeiros, porque os pacientes precisam de enfermeiros. Pacientes sozinhos, sem os cuidados de enfermeiro, fazem uma M. Sabe o que é uma M? É uma maravilha, tá? É o M de maravilha, viu? Não pensa outra coisa não. É M de maravilha, tá? Então eles fazem maravilhas. Você nem imagina o que eles podem fazer sozinhos. Então eles precisam de médicos, eles precisam de enfermeiros, eles precisam de monitores. E nós precisamos nos voluntariar para sermos médicos, enfermeiros e monitores para cuidar dos pacientes. Porque senão, quanta M, quanta maravilha. Então, gente, vamos lá, tá certo? Muito bem. Eu vou encerrar aqui, são 8h03. Muito obrigado pela atenção. Namastê.